Hoje você vai conhecer a história de um homem que percorreu mais de 12 mil quilômetros a bordo de um carro sem parar. Então pega o seu café e bora falar de carro. Louis Matar morava e tinha uma oficina na cidade de San Diego, na Califórnia. Era casado e tinha 3 filhos e gostava muito de acampar com sua família. Em 1947, não existiam à disposição trailers e motorhomes como nós temos hoje. Então Louis acabou comprando um Cadillac e, com muita criatividade e gastando muito dinheiro, decidiu adaptar o carro para levar um pouco mais de conforto para sua família nos acampamentos. Em 1952, 5 anos mais tarde, e tendo gastado mais de 75 mil dólares, o carro de Louis estava irreconhecível. Tinha todo tipo de equipamento que você possa imaginar. Com esse carro à disposição, Louis resolveu tentar estabelecer um recorde de viagem mais longa com o carro sem parar. A ideia dele era sair de São Diego, a cidade que ele morava, na costa oeste, atravessar o país todo até Nova York e depois voltar novamente até Los Angeles de novo na costa oeste, tudo isso sem parar. Como você pode imaginar, o principal obstáculo para esse tipo de viagem sem parar é o reabastecimento. Como vai fazer para reabastecer um carro numa viagem tão longa sem parar? Complicou. Apesar de totalmente modificado, o Cadillac 1947 de Louis tinha um motor totalmente original. Ou seja, debaixo do capô continuava com o mesmo V8 5.7 litros e 152 cavalos que tinha saído de fábrica, e era capaz de fazer um pouco mais de 5 km por litro de gasolina. Ah, uma observação, isso era a autonomia que o carro tinha com o peso original, que era de cerca de 2 toneladas. Com todos os equipamentos, o peso total do carro quase dobrou, chegou perto das 4 toneladas. Visando aumentar a autonomia, Louis decidiu então engatar um trailer na traseira do seu carro. Ele construiu esse trailer do zero, e nele ele colocou um tanque com quase 900 litros de gasolina, para poder percorrer uma grande distância sem abastecer. Mas se você é bom em matemática e já fez as contas, você já deve ter percebido que mesmo assim não seria o suficiente para poder percorrer a distância que ele pretendia. Seriam necessários fazer 3 reabastecimentos durante a viagem. Com muita criatividade, como sempre, né? Louis resolveu fazer os cálculos dos locais aproximados aonde ele precisaria reabastecer durante a viagem. Então ele arranjou 3 pistas de pouso, 2 na ida, uma em Kansas City, no estado do Missouri, outra em Camden, já em New Jersey, perto de Nova York, e arrumou uma pista também para abastecer na volta, em Omaha, no estado de Nebraska. Graças a Deus e para a sorte dele, muitas pessoas estavam dispostas a ajudar ele a fazer essa loucura, e ele também tinha dinheiro para bancar. Então caminhões-tanque iam ao lado do carro nessas pistas de pouso para fazer o reabastecimento em movimento. Ao contrário dos carros de hoje, que a gente só abastece e esquece, como diz o ditado, os carros da década de 40 e 50 dependiam que o proprietário substituísse ou completassem os fluidos com muito mais frequência do que hoje, principalmente a água do radiador e o óleo do motor. Então, Louis resolveu adicionar 2 tanques de água, um no carro e outro no trailer, que juntos conseguiam armazenar mais de 300 litros. Essa água era utilizada para todas as necessidades dos passageiros e também completava o radiador automaticamente. Da mesma maneira, o óleo do motor era armazenado em um tanque de 56 litros que ficava no trailer rebocado e também podia ser trocado automaticamente. Outra preocupação eram os pneus, que, ao contrário dos pneus de hoje, que podem rodar às vezes 40 a 50 mil quilômetros antes de serem trocados, eram muito mais sensíveis, principalmente a furos. Visando aumentar a resistência, Louis teve uma ideia. Ele rodou com 2 pneus em cada roda, um dentro do outro. E mesmo assim, no caso de um furo, 1952 a gente está falando, Louis desenvolveu um sistema no carro dele em que os eixos eram furados e tinham mangueiras de ar comprimido. Então o carro podia ser inflado automaticamente, sem parar, no melhor estilo 007. Achou que isso era tudo? Não. Se por um acaso algum pneu precisasse ainda mesmo assim ser trocado, Louis desenvolveu um sistema que permitia isso em movimento. Ele instalou 4 macacos hidráulicos, um em cada canto do carro, com uma roda pequena na ponta. Então, se fosse necessário trocar um pneu, ele levantava o carro com esse macaco, aí plataformas saíam da lateral do carro, 2 pessoas podiam sair do carro, ficar do lado do carro em pé, eles acoplavam uma plataforma ao lado do pneu que precisava ser trocado e trocavam o pneu com o carro em movimento.
Caso o motor precisasse ser reparado, eles poderiam também subir nessas plataformas, eles tinham acesso a todo o perímetro ali externo do carro. E ao abrir o capô, para que o motorista continuasse, né, com visibilidade, o Louis ele colocou umas placas de plástico transparente no capô, de maneira que ele conseguisse ainda enxergar a pista e o reparo pudesse ser feito com o carro em movimento. No interior, muitas coisas foram instaladas. Algumas delas sequer seriam utilizadas nessa viagem tão longa, como, por exemplo, uma máquina de lavar, que foi a exigência da esposa de Louis para os acampamentos em família, e um bebedouro, que ficava na lanterna traseira. Mas a maioria delas, com certeza, seria muito útil. Na parte da frente da cabine foi adicionado um bar, uma chopeira, com 4 torneiras, geladas, que tinham, entre bebidas alcoólicas, suco e refrigerante, à disposição do motorista e dos passageiros. Além disso, foi instalado um sistema de megafone no exterior, para que ele pudesse se comunicar com as pessoas do lado de fora, tipo um carro de polícia. Além disso, um gravador, não sei para quê, acho que para registrar a viagem, e um celular. Sim, um celular em 1952. Lembrando que os celulares, mesmo nos Estados Unidos, só começaram a ficar popular na década de 80. Louis era de origem libanesa, e quando ele queria relaxar durante essas longas viagens, ele fumava um narguilé que tinha também no banco da frente. Já nos bancos de trás foram instalados um banheiro químico, que compartilhava o mesmo compartimento da máquina de lavar, um fogão elétrico, uma máquina de barbear, uma tábua de passar roupas, até mesmo uma pia de cozinha e uma caixa com medicamentos. Durante a viagem, para o conforto dos ocupantes, eles poderiam sair do carro, ficar sobre aquelas plataformas, colocar um chuveiro onde ficava a antena e tomar um banho. Sim, meus amigos, tomar um banho com o carro em movimento. E não era com água gelada, não. O Louis fez o sistema de maneira que o cano que jogava água no chuveiro passasse em volta do coletor dos escapamentos do V8 para aquecer a água. Fedido eles não iam ficar, né? O trailer, além de abrigar os tanques de óleo de combustível e de água, também tinha uma mesa para poder fazer refeições e também era o compartimento onde eram guardados os pneus reservas. Tá gostando da história? Então deixa aquele like, vai! Com o carro pronto e tudo planejado, Louis e mais 2 amigos saíram no dia 20 de setembro de 1952 rumo a Nova York. Depois de 60 horas de viagem, aproximadamente 2 dias e meio, os 3 estavam extremamente constipados. Eu não sei se porque eles estavam há muito tempo sentados ou se era vergonha de fazer as necessidades um na frente dos outros, né? Mas para evitar que a jornada fosse abortada, Louis pegou o seu celular, que na verdade era um rádio, né? E entrou em contato com quem poderia ajudá-lo nessa situação, que no caso era a polícia, né? Então ele entrou em contato com a polícia e explicou a situação, que eles estavam tentando bater esse recorde, e para sorte deles, o policial foi extremamente receptivo e estava pronto para ajudar. Então esse policial entrou em contato com um médico de uma das cidades que eles estavam passando perto. O médico mandou um laxante para o policial levou esse laxante até a rodovia, emparelhou o carro e passou o laxante pela janela. Aí você imagina o cheiro que ficou esse carro depois que os 3 tomaram o laxante, né? Mas beleza. Tirando essa pequena intercorrência aí da constipação, a viagem foi muito tranquila e correu tudo bem. Os 13 reabastecimentos foram um sucesso, não tiveram nenhum problema. Então depois de 7 dias, os 3 foram recepcionados em Los Angeles após terem percorrido 6.320 milhas ou 10.170 quilômetros sem parar. Depois de estabelecer o recorde, Louis não estava satisfeito. E em 1954, ele e seus 2 amigos tentariam fazer uma viagem mais longa ainda, e dessa vez não atravessando apenas os Estados Unidos, mas boa parte da América do Norte. Com o Cadillac revisado e preparado para mais uma viagem, os 3 foram para Anchorage, no Alasca. Essa parte da ida foi feita normalmente, com paradas e tudo mais, pois a ideia deles era estabelecer o recorde saindo de Anchorage, no Alasca, atravessando todo o Canadá, atravessando todos os Estados Unidos, entrando no México e indo até a capital mexicana, a Cidade do México. Como eles já tinham ficado conhecidos com o recorde anterior, as autoridades canadenses e mexicanas ficaram felizes em ajudá-los. Então todos os procedimentos de alfândega e de imigração nas fronteiras foram feitos com o carro em movimento através da janela. Uma curiosidade é que ainda nos Estados Unidos, quando eles estavam indo em direção ao México, um dos motoristas ficou muito doente e não tinha como continuar a viagem. Então ele entrou em contato com a família em San Diego e pediu para o seu filho, que na época tinha 15 anos, para assumir o lugar,
porque esse filho dele tinha ajudado ele a montar todo o carro, conhecia muito bem o carro e já sabia dirigir. Então as autoridades deram uma licença especial para o menino e ele entrou com o carro em movimento e o outro motorista saiu com o carro em movimento também para poder ficar e fazer o tratamento que ele precisava. Então, depois de 8 dias de terem saído do Alasca e terem percorrido 7.482 milhas, ou pouco mais de 12 mil quilômetros, os três foram recepcionados pelos mexicanos com muita festa e muito alvoroço. Inclusive, o filho dele conta no documentário que as autoridades chegaram a bloquear as estradas para eles poderem passar. Foi uma coisa, assim, muito louca mesmo. Bem louco! Empolgante! Depois disso, Louie virou uma celebridade no país. Ele foi convidado a participar de vários programas de auditório, que tinham muita audiência, recebeu algumas pessoas importantes, algumas misses tiraram o carro tomando café com ele no trailer que ele fez. E depois da sua morte, o carro foi enviado para um museu e foi tentado muitas vezes ser comprado por quantias muito boas de dinheiro, mas a família nunca vendeu e o carro continua até hoje em exposição no Museu Automotivo de San Diego. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos e deixa aí nos comentários sugestões de histórias que você gostaria de ouvir aqui no canal, beleza? Um abraço, até a próxima!